Ai, bebê, o que foi? Vida, você tá se mexendo aí toda hora, aconteceu alguma coisa? Teve um pesadelo? Não tá conseguindo dormir? Por quê? Perdeu o sono? O que é que eu leio pra você dormir? Pra ver se tu consegue dormir. Eu tô com sono, mas eu leio pra você, não tem problema. A gente tem que acordar cedo amanhã, é melhor a gente dormir, né? Qual livro você quer hoje? São 5h17 da manhã. Por isso que os galos estão cantando. Qual livro que tu quer? Tá. Deita a cabeça no meu peito e pega o cobertorzinho, tá bom? Pra você ficar confortável. Eu vou ler a continuação do livro, tá? Já que a gente tá no começo ainda, então não dá pra ficar perdido. A gente tá na página 17, já tá. Tá confortável? Tá? Alice não teve a oportunidade de contar a história à mãe. A mãe ficou toda irritada com o atraso de Alice, que quase arrancou a mordida às mãos da filha. Não deu a mínima oportunidade de explicar por que sua saia estava suja ou por que a cesta voltou para casa rachada. Só um pouquinho de verdade. Mãe fez uma carranca terrível e apontou para uma cadeira à mesa e disse a Alice que, se ela voltasse a se atrasar, daria um nó em seus dedos outra vez. Nossa, que horror! A mãe vivia fazendo ameaças. As ameaças faziam a mãe se sentir melhor, mas deixavam Alice entediada. A menina costumava ignorar as ameaças de mãe. Se você não tomar o café da manhã, eu vou enfiar você dentro da tromba de um elefante. Ela ameaçou um dia desses, e de certa forma, Alice queria que mãe realmente fizesse isso. Tadinha. Mas certa vez, Alice tirou as roupas durante o jantar e mãe ameaçou transformá-la em um menino. E ameaçou e deixou tão assustada que depois desse dia, Alice passou uma semana inteira totalmente coberta por seus trampinhos. Desde então, a garota se perguntava se seus irmãos tinham nascido meninos ou se tinham sido arteiros o suficiente para merecerem ser transformados em meninos. Mãe tirava com todo cuidado as coisas da cesta de Alice, prestando muito mais atenção àqueles itens do que a qualquer um de seus 4 filhos. Sentados à velha mesa da cozinha, Alice corria as mãos no tampo, desgastando as tábuas alisadas pelos anos de uso. O próprio pai havia feito essa mesa e a menina com frequência fingia conseguir se lembrar do dia em que ele a construiria. Isso era bobagem, obviamente. O pai havia feito aquela mesa há muito tempo antes de Alice nascer. Ela olhou na direção do lugar onde ele sempre se sentava.
A cadeira estava vazia, como costumava estar nos últimos tempos, e Alice se pegou cabisbaixa porque a tristeza doía até os ossos. Com algum esforço, conseguiu levantar outra vez a cabeça, e quando fez isso, descobriu que seus irmãos, que tomavam os 3 outros assentos, olhavam com expectativa para ela, como se ela fosse capaz de transformar suas técnicas em atum. Em qualquer outra ocasião, ela gostaria de fazer isso, mas agora, mãe estava muito nervosa e Alice não queria dormir com os porcos nessa noite. Ela começava a perceber que, se por um lado não gostava muito de mãe, por outro, mãe tampouco gostava muito dela. Mãe não dava atenção às esquisitices de Alice. Não tinha, não tinha aquela predisposição para gostar dos filhos. Não achava o jeito peculiar deles interessante. Mãe via Alice como uma criança perfeitamente funcional, ocasionalmente absurda, mas em uma tarde de sinceridade admitiria que não se importava com seus filhos. Jamais havia se importado, não mesmo. Mas eles ainda estavam ali. Mãe já dissera muitas coisas boas sobre Alice também, mas nunca as dizia em voz alta. Nossa, que péssimo livro para ler para você dormir, vida. Tá quase dormindo? Eu vou falar um pouco mais baixinho aqui, sussurrando para você no seu ouvido. Pode ser? Alice pegou um broto de seu prato e o levou à boca, deliciando-se com o sabor que se espalhava em sua língua. Ela adorava brotos. Na primeira mordida, já se sentiu renovada, pronta para recomeçar. Mãe gostava de mergulhá-los em mel, mas Alice preferia o sabor dos brotos puros. Gostava da verdade, em seus lábios e em sua boca. A cozinha estava aquecida e aconchegante, mas não muito. Alice e mãe faziam seu melhor para enfrentar a ausência de pai. Porém, em algumas noites, todas as dores não verbalizadas se empilhavam em seus pratos e a família jantava tristeza ao molho, embora jamais tocasse no assunto. Mas esta noite não estava tão ruim assim. Nesta noite, o fogão se iluminava em tons de lavanda, enquanto mãe alimentava as chamas e preparava algumas cerejas que Alice colherá. Não demorou para a casa toda cheirar a figo e hortelã, e Alice se viu certa de que, se tentasse, conseguiria sentir o sabor do ar assim que saísse de seu quarto. Mãe estava sorrindo, enfim, contente. As ferinjas sempre conseguiam fazer a mãe lembrar os tempos felizes com o pai, quando tudo era seguro e tudo era bom. Dias que há muito tempo ficaram para trás. As frutinhas eram um raro mimo, aqueles com sorte suficiente para encontrá-la. As farinhas eram um tipo de fruta muito difícil de achar, mas na ausência de pai, mãe se tornara obcecado por elas. O problema era que mãe precisava que Alice encontrasse as farinhas. Vou explicar o motivo mais adiante. E Alice sempre as encontrava, porque a vida em casa era tão melhor depois que ela passou a encontrar essas frutinhas. Nesta noite, a menina se atrasou e agora estava com preguiça e toda desgrenhada, mas em hipótese alguma voltaria para casa sem faringes. Parecia com Todinho. Nunca volto para casa sem Todinho.
Nesta noite, ela quase não voltou para casa. Alice sempre teve a impressão de que a mãe a usava para conseguir as frutas. Sabia que elas eram o único remédio capazes de ajudar o coração de sua mãe na ausência de pai. Alice sabia que mãe precisava delas para não se sentir delas, mas não se sentia amada. E embora ficasse triste por ela, sentia mais pena do que tristeza. Queria que a mãe crescesse, ou talvez escolhesse e se transformasse na mãe que ela e seus irmãos realmente precisavam. Mas mãe não podia deixar de ser quem era. Então Alice se resignou a amar e desgostar dela exatamente como era, enquanto pudesse suportar a situação. Em breve, pensava Alice, muito em breve, ela estaria pronta para se tornar uma menina melhor, uma menina maior. As estações estavam mudando em Fairwood, e Alice já tinha esperado o tempo suficiente. Ela venceria a entrega e mostraria à mãe que era capaz de trilhar seu próprio caminho pelo mundo e nunca mais precisaria usar meias. Ela seria uma desbravadora, uma inventadora, não uma pintora. E conseguiria retratar o mundo com apenas algumas pinceladas. Sua mão se mexia por vontade própria, levando as coisas a se tornar forma em um prato sujo de mel. Alice ergueu os braços em um momento de triunfo e seu garfo, que funcionava como pincel, voou de sua mão antes de pousar com toda a elegância nos cabelos de seus irmãos. Alice se abaixou na cadeira e deixou de pensar no futuro, enquanto mãe se aproximava segundo uma concha. Nesta noite, Alice dormiria com os porcos. Fez besteira, Alice, e agora vai dormir com os porcos. Mais capítulos por aqui. Eu tô na página 23 agora. No fim das contas, os porcos não são tão ruins assim. Eram calorosos e dividiam sua palha e faziam aqueles barulhinhos de porcos que ajudavam Alice a relaxar. Eu acho que ela dormiu, mas eu vou continuar lendo um pouquinho. Ela puxou os únicos finques que tinha no bolso e partiu um ao meio antes de guardar o outro. E de repente, os porcos sentiram o cheiro de limão fresco e maçãs de vidro, e logo não havia nada com o que se incomodar. A noite foi quente e aromática. O céu visível pelas poucas tábuas quebradas do telhado. O firmamento parecia bastante contente, mas os planetas eram as verdadeiras estrelas nessa noite. Pontos de cor forte seduzindo o céu. 632 planetas se espalhavam pela visão de Alice, girando seus anéis como ela girava suas pulseiras. Seus 2 braços eram tomados por pulseiras e mais pulseiras, do punho ao cotovelo, e os tornozelos também viviam adornados. Aquela coleção de pulseiras vinha de todos os cantos e da maioria das feiras de todas as vilas, nas colinas que Alice já conseguiria visitar. Alice viajou por toda Fenverwood depois que pai se foi, batendo de porta em porta, perguntando a todos e a qualquer um se sabia onde ele poderia ter ido. Todos e qualquer um tinham respostas diferentes.
Meu. Marca a página pra continuar lendo depois. Agora eu vou dormir também, que até eu fiquei com sono. Ai, esse livrinho é muito bom. Te amo, tá? Dorme bem. Tá até babando ela.